Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente está recebendo a professora Lígia Viseu Barroso. Ela é professora titular do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da USP, possui bacharelado em Geografia pela USP, mestrado e doutorado em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Botucatu, e livre docência pela USP. Foi coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Geografia Física de 2015 a 2019. No Instituto de Estudos Avançados da USP, coordena o Grupo de Estudos Espaço Urbano e Saúde. É pesquisadora visitante da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Hospital Albert Einstein. Colabora com o GT Saúde do Tribunal de Contas do município de São Paulo, é membro do grupo de referência do projeto Viva o Verde São Paulo, da ONU Habitat, e Secretaria do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo. Suas áreas de interesse incluem geocartografia, planejamento ambiental e geografia médica e da saúde. A palavra está contigo, seja bem-vinda, professora Lígia. Muito boa tarde a todos e todas, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje, agradeço imensamente o convite, Priscila, para poder participar aqui, e eu escolhi para falar um pouco, né, vocês sabem que eu tenho uma abordagem quantitativa dentro da geografia da saúde, até por trabalhar com a parte de cartografia e geoprocessamento, isso acabou me levando muito a uma abordagem mais quantitativa. É lógico que essa abordagem não é a única, né, é só uma forma de ver o mundo, de tentar entender um pouquinho as relações que a gente encontra entre saúde e o ambiente de forma geral, e eu achei que seria interessante trazer uma forma um pouco diferente de ver, principalmente relacionada à questão das doenças crônicas não transmissíveis, né? Eu vou compartilhar com vocês uns slides para poder explicar um pouquinho esse raciocínio e explicar esse passo a passo. Também é uma forma, né, da gente poder extrair alguns elementos, fazer algumas análises e se apropriar um pouquinho do que o ambiente pode influenciar na nossa saúde, tá? Principalmente do ambiente urbano. Então, eu vou pedir licença para vocês, para compartilhar os slides. Então, Priscila, vamos combinar o seguinte, tá? Porque agora eu não consigo mais ver vocês. Então, se tiver algum problema, se a internet cair, alguma coisa, você pode me mandar no WhatsApp, tá bom? Ou se vocês não estiverem me escutando, qualquer probleminha, ou quiserem fazer uma pergunta, é só me avisar aí, que daí eu paro e a gente vê o que está acontecendo, tá bom? Bom, então é esse o tema que eu trouxe, né? Ambiente urbano e doenças crônicas não transmissíveis. E por que eu pensei nesse tema? A gente tem aí um Brasil com 5.570 municípios, mas com diferentes tipos de urbanização, né? De acordo com os dados, as tipologias feitas pelo IBGE sobre se a cidade, né, tem mais um aspecto mais rural predominante, se ela é rural adjacente, intermediária, ou adjacente intermediário e urbano, como a gente está vendo na legenda desse mapa, a gente vai ver que são muitos tipos diferentes e é lógico que vai variar bastante o tipo de problema de saúde relacionado com cada uma dessa tipologia e com as regiões e biomas do Brasil, enfim. Vocês são geógrafos, vocês sabem muito bem isso, né? Então, essas cidades, elas vão variar muito em tamanho. A gente vai ter aí 94% dos municípios no Brasil que vão ter menos de 100 mil habitantes. Mas 58% da população como um todo mora em municípios com mais de 100 mil habitantes. Então, mais da metade da população mora em municípios aí acima de 100 mil. As doenças, as mortes que a gente considera prematuras, são aqueles óbitos que acontecem quando a pessoa tem menos de 70 anos, né? É prematuro porque a gente espera que a pessoa viva um pouco mais, né? A expectativa de vida ao nascer no Brasil em 2017 era de 76 anos, né? Os homens um pouco menos, 72,5, e as mulheres um pouco mais, 79,6. Então, morrer antes de 70 anos é considerado uma morte prematura.
Dessas mortes prematuras, então, que acontecem antes de 30, 22% são devido a doenças cardiovasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, que são doenças crônicas não transmissíveis, né? Outras causas vão incluir aí diabetes do tipo 2, câncer do pulmão, câncer de mama, enfim, essas doenças crônicas, e é por isso que elas têm uma importância bastante grande, porque elas são responsáveis por 50% das mortes prematuras, né? Quando a gente olha, para quem não é de São Paulo, do município de São Paulo, essa é o mapa do município de São Paulo. Quando a gente olha para o município de São Paulo, e a gente faz uma análise estatística espacial das 5 principais causas de óbitos na cidade, a gente vai ver que os óbitos, os riscos, né, nessas áreas vermelhas, a gente está vendo risco mais alto do que era de se esperar estatisticamente, né, espacialmente. Então, a gente vê que eles predominam quase todos nas periferias da cidade. Na parte azul é uma parte mais central, de maior nível socioeconômico, melhor contexto socioeconômico, e nas áreas periféricas um pior contexto socioeconômico. Bom, isso vai acontecer na maior parte das capitais no Brasil, né? Então a gente vai ter aí uma questão geográfica muito forte relacionada com a questão de contexto socioeconômico. Aí quando a gente olha esses mesmos clusters aqui dando uma olhada com um pouquinho mais de proximidade, né, a gente vai ver que aqui no mapa da esquerda são as doenças cardiovasculares e no mapa da direita as doenças cerebrovasculares, né, e aí a gente vê esse padrão, com exceção aqui nas cardiovasculares, onde a gente tem aqui no centro da cidade um cluster alto também, um risco muito alto, que é esse caso aqui, a gente vai ver que é ao contrário da distribuição da população. Então, esse mapa da esquerda mostra para a gente que a maior parte da população acima de 60 anos mora nessa área aqui, né? Mas o risco é mais alto nessas áreas periféricas. Então, ou seja, o que acontece, né? O que explica essa diferenciação geograficamente tão clara, né? E onde a gente não esperava, né? Isso por quê? Porque a gente controla, né, para a faixa etária, então o risco é mais alto nas áreas periféricas. Bom, a gente sabe que existem alguns fatores de risco aí para as doenças cardiovasculares que são individuais, como aqueles que todo mundo já conhece, né, hipertensão, tabagismo, colesterol alto, diabetes e etc. E a gente tem alguns que são ambientais. Então, reconhecidamente na literatura, é observado que alguns fatores que são do ambiente onde a pessoa mora, como as questões socioeconômicas, principalmente em países de alta renda, foi bastante observado, o ambiente construído, que não promove atividade física, esse mais relacionado, então, ao ambiente urbano, e o clima, né, dependendo do bioma que você está, na zona climática que você está, as temperaturas médias, altas ou baixas vão ter aí uma influência importante também para essas doenças mais relacionadas aí condições tanto cerebrovasculares quanto cardiovasculares. São Paulo tem uma tipologia uma segregação residencial muito forte, então nas áreas aqui em rosa, é uma área que tem uma tipologia demográfica bem diferente, enquanto na área em laranja e verde, a de verdinha, assim, é simplesmente a Bélgica, né, praticamente a população aí predomina a população de altíssima renda, predominantemente branca, com altíssima escolaridade, né, na área laranja a gente vai ter também predomínio de alta renda, em comparação com o resto, e quando a gente vai ver o ambiente urbano dessas áreas, né, a gente vai ter aqui, então, dentro dessa área laranja aqui, Avenida Sumaré, a gente vê um ambiente urbano muito mais saudável, com árvores, né, com uma infraestrutura urbana de vias muito melhor. Quando a gente vai para a Zona Leste, a gente já vai ver questões de vulnerabilidade ambiental mesmo, e das pessoas, né, que moram nessas áreas vulneráveis à enchente, por exemplo, aqui é Ponte Rasa, e a gente vai ver que mesmo na área mais central de São Paulo, a gente ainda tem questões socioeconômicas bem complicadas, né, em algumas áreas a gente tem cortiço, em outras a gente tem algumas comunidades que ficam restritas em alguns locais, como essa favela do Moinho.
Então, a gente tem um grande desafio de entender como que é essa relação do ambiente urbano com essas doenças crônicas não transmissíveis, né? Um dos principais desafios é que a gente não tem dados para toda a população sobre a prevalência de doenças crônicas não transmissíveis, né? Se a gente for pensar, por exemplo, eu não tenho dados de quem tem diabetes hoje, né? E por quê? Porque não é uma doença notificável, não tem notificação compulsória para diabetes, não tem notificação compulsória para quem tem hipertensão. Então, como é que eu vou saber? Eu só vou ter dados de óbitos, né? Mas aí o óbito já aconteceu, e a gente vai ter diferença de prevalência entre pessoas que têm condições de tratar diabetes ou hipertensão, daquelas que não têm condições, né? E outro dado que a gente teria seriam as internações pelo SUS, que no caso das capitais em geral, a gente vai ter um percentual diferenciado de pessoas que são atendidas pelo SUS e por saúde suplementar, como os convênios. Então, em São Paulo, a gente tem que 40% da população é atendida por convênio, né, por saúde suplementar ou particular, e enquanto 60% é atendido pelo SUS, e isso flutua de momento a momento, na verdade, né, de acordo com a pessoa que perde emprego ou não, ela vai para o SUS, depois ela retorna para o convênio, e assim por diante, ou seja, a gente não tem dados para estudar essas doenças crônicas não transmissíveis que não seja os dados de óbitos. A Pesquisa Nacional de Saúde, ela faz amostragens que são muito interessantes, né, que vocês devem acompanhar, que o IBGE coloca lá na sua página, que permite a gente estimar indicadores, mas esses indicadores, eles só podem ser extrapolados a partir dessa amostragem para grandes regiões, né, para 5 grandes regiões do Brasil, ou para as unidades da federação e para as capitais como um todo, ou seja, se eu pegar São Paulo, eu sei o percentual de população com diabetes, eu sei o percentual de algumas questões de saúde, mas eu não consigo ver interurbano, né, dentro da cidade, onde é que tem maior taxa. Então, esse é um desafio. E a gente tem em São Paulo um inquérito que é chamado Inquérito de Saúde da Capital, chamado ISA Capital, que vai pretender preencher, então, essa lacuna de dados, né, para a gente poder ver mais de forma interurbana, e com isso fazer planejamento, para poder fazer campanhas, para poder atender de uma forma mais diferenciada cada população, né. Então, nesse inquérito, são feitas perguntas sobre vários aspectos das pessoas, é muito bacana esse inquérito, ele é feito de 5 em 5 anos, é uma parceria da Prefeitura de São Paulo com a Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, mas ele é feito uma amostragem que vai dar conta aí de 5 regiões, coordenadorias regionais de saúde, eu não sei até que ano, mas até 2015, que foi essa amostragem que eu vou mostrar para vocês, eram 5 regiões, agora parece que são 6 que dividiram do centro. Bom, um desses estudos, né, a gente trabalhou com a questão dos espaços públicos abertos, e a gente queria saber, porque a gente tem que associar a questão da saúde urbana com o planejamento urbano. O que a gente pode mudar na cidade que pode trazer um ganho em termos de saúde para as pessoas? Então, a gente queria saber se ter parques mais próximos das pessoas, se ter praças, se ter espaços de lazer faz diferença, de fato, para as pessoas, por exemplo, caminharem durante o tempo de lazer, né? A gente pode intuitivamente até falar assim, é claro que tem, né? Mas será que isso de fato acontece? Então, essa era uma pergunta. Foi um trabalho feito com um professor que é da área de atividade física, né? E tem muito interesse, então, nessa parte de deslocamento, qualquer tipo de atividade física. Horas, né, durante o dia, inclusive eu, e onde a gente quer que as pessoas façam algum tipo de atividade que seja de deslocamento ativo, que proporcione para a pessoa, em algum momento do dia, que ela faça uma atividade física, né, nem que seja uma atividade leve, como a caminhada. Bom,
Esse ISA, o Inquérito Saúde, ele é de base populacional, ou seja, ele pretende representar todo o município, né? Ele entrevista pessoas com 12 anos e mais de idade, que são residentes em domicílios particulares permanentes em área urbana do município de São Paulo. E eles, como é que é feito isso? Cada Coordenadoria Regional de Saúde, então, que são 5, são sorteados 30 setores censitários, né, sorteio mesmo, né, pegou lá o número do setor, tirou o papelzinho e foi feito um sorteio. Então, são 30 em cada uma dessas regiões, totalizando, então, 150 setores. Aqui a gente tem uma estratificação por faixa etária, então é importante que a gente pegue, acima de 12 anos, essas faixas para que seja representativo de toda a população. Então, de 12 a 19, de 20 a 59 para homens, de 20 a 59 para mulheres, e 60 e mais. E aí a gente vai ver o número que era necessário para cada uma, né, e que foi, de fato, efetuado esse inquérito, para cada uma dessas regiões. E um total de, então, 4.043 questionários que foram aplicados, né, contando aí cada pessoa, para toda a cidade. Quando a gente vai ver, então, o passo 1 dessa, já que a gente está falando de passo a passo, né, então, quando a gente vai ver essa abordagem, como é que ela é? Primeiro passo é a geocodificação desses endereços dos domicílios sorteados. Então, se vocês estão vendo aqui, os setorezinhos são aqui é o município de São Paulo, cada uma dessas cores vai estar mostrando, então, a Coordenadoria Regional de Saúde, que são as 5 regiões, e a gente vai ter esses setorezinhos em preto aqui, aqueles que foram sorteados, e a gente vê que tem uma boa distribuição espacial até, né? Então, a gente já codifica esses setores para poder saber onde eles estão. O segundo passo vai ser o quê? Definir buffers circulares a partir das coordenadas de cada domicílio com base na literatura. Então, o que a gente fez, né? A gente pegou a distância dentro daquele, a gente tem dentro dos setores, a gente tem os domicílios, então a gente já codificou também todos os domicílios lá dentro, e a gente pegou, a partir de cada domicílio, fez um buffer de 500 metros, 1.000 metros e 1.500 metros, que na literatura corresponde a distâncias médias que um adulto pode caminhar entre 5 e 15 minutos. Então, se eu for olhar, aqui eu vou ter uma casinha que foi sorteada, né? E aí, a partir desse endereço, que foi geocodificado, foi feito um buffer de 500 metros. Então, para aqueles que trabalham com geoprocessamento, sabe bem o que é um buffer, aqui é um buffer radial, ou seja, a gente vai considerar um raio de 500 metros a partir daqui, né? Isso daqui é fácil de ser feito no QGIS, no ArcGIS, qualquer SIG, e a gente tem esse desenho, né? Só que para cada uma das casinhas, aqui eu fiz um zoom só para vocês terem ideia, mas para cada uma das casinhas vai ter, então, um círculo em torno de 500 metros, aí a gente fez um de 1.000 metros, tá vendo que a escala vai mudando, né? A gente tem aqui uma área que vai ser maior, dá para a gente ver, vou voltar lá, ó, dá para a gente ver que aqui a gente está com mais detalhe, né? Aqui pegou uma área de 1.000 metros a partir da casa, e pegou uma de 1.500 aqui a partir da casa, né? Então, dá para a gente observar que existem vários elementos que vão entrar no de 1.500, mas que talvez não tenham entrado no de 500, porque vai ficar mais restrito, né? Então, se eu voltar aqui, olha, eu vou ver que essa área aqui, ela aparece praticamente quase na borda, né, do meu círculo, assim como outros elementos. Então, eu vou ter pracinhas aqui, eu vou ter uma série de elementos que são do ambiente construído, e que a gente quer saber se essa presença, se essa proximidade, né, essa é a nossa pergunta. Será que se eu tiver uma praça dentro desse meu buffer de 500 metros, vai fazer com que eu caminhe mais no meu tempo de lazer, por exemplo? Eu vou ficar empolgada, eu vou falar, no domingo de manhã levanto e vou caminhar porque tem uma praça ou porque tem um parque? Essa é a pergunta que a gente queria responder. Bom, quando a gente olha... uma coisa aconteceu. Ixi, caí. Será que eu caí? Priscila, eu tô aí? Tá aqui sim. Tá falhando de vez em quando, mas tá dando certo. É? Tá falhando? Que chato, peraí. Se tiver muito ruim, você quer que eu conecte no celular?
Ou tá dando Não, voltou, já tem 5 minutos que voltou, tranquilo. Ah, tá bom. Então, bom, no passo 3, né, a gente vai extrair, então, definir quais são os elementos de interesse dentro de cada buffer. Então, a gente, por exemplo, nós extraímos a partir de dados que vai ter lá no OpenStreetMap, não sei se vocês conhecem, mas é uma plataforma aberta, né, não faz parte do Google, faz parte de uma outra iniciativa, que também é pública, e que a gente pode extrair elementos que foram vetorizados, né, dentro do OpenStreetMap, para todo mundo. É algo incrível, e a gente consegue extrair também essas informações a partir do próprio QGIS, por exemplo, né, tem um plugin, né, como é que é o nome daquilo? Complemento, que você pode instalar no QGIS e pede para extrair informações do OpenStreetMap, por exemplo. Então, nós extraímos pontos de ônibus, estações de metrô, estações de trem, ciclovias, todas essas informações que a gente está vendo aqui, porque nós depois fizemos uma série de estudos, não só esse sobre espaços públicos abertos, mas a gente fez outros estudos também. Então, a lógica do estudo foi a mesma, a gente extraiu todas essas informações. São Paulo tem um portal que a gente chama que é um repositório de dados, na verdade, de dados espaciais, que é muito bacana, que se chama GeoSampa. Eu já vi que várias capitais também, e algumas cidades também, tem um portal com seus bancos de dados geoespaciais, né? Então, nesse portal do GeoSampa, a gente consegue baixar ciclovias, todos os dados oficiais da prefeitura também, né? E a gente tem informações de praças, tem a das feiras, tem escolas, as unidades básicas de saúde, hospitais, tudo que a gente tem de equipamentos urbanos, a gente vai ter disponível lá também, além de dados do censo. Então, aqui os elementos dentro do buffer, né? Se eu for lá no OpenStreetMap, eu vou ver que vai ter muitos elementos que eu vou poder extrair, né, e com isso a gente vai, aqui a gente está vendo os 3 buffers, né, de 500, o de 1000 e de 1500, e a gente vai poder extrair essas informações e computar essas informações dentro de cada buffer, né. Então, embora tenham sido feitas 4.059 entrevistas, o levantamento que a gente usou, que é a parte de adultos, a gente trabalhou nesse estudo só com pessoas acima de 18 anos, foram 3.145 adultos, né, nesses 3 buffers. Então, esse daqui foi o mapa que foi publicado até nesse artigo, e aí a gente vê direitinho, né, as ciclovias, as partes os tipos de parques, né, um parque municipal, parque estadual, área de proteção, e é bem interessante observar que e aqui são em vermelhinho, são os domicílios que foram entrevistados, né, que estão aparecendo aqui. Então, o que a gente vai observar é que tem uma área em São Paulo, nessa porção sul do município, que corresponde a Parelheiros e Marcilac, que são 2 distritos, que tem uma grande área aqui, não só essa daqui, mas uma outra área, que é a parte do parque, mas a gente vai ter uma área que é a continuação aí da Mata Atlântica, e que é uma área de preservação, então a gente não tem ninguém morando, ou, na verdade, tem, mas assim, de forma, vamos dizer assim, não oficial, né, não regulamentado, e a gente vai ver que aqui na porção norte do município, a gente vai ter também a Serra da Cantareira e outros parques importantes aqui. Bom, aqui é um zoom, então vocês viram que existem vários domicílios, porque foram sorteados aqueles setores, 30 setores por Coordenadoria Regional de Saúde, e dentro desses setores foram sorteadas várias casas, então elas ficam próximas umas das outras, porque elas estão tem que ser no mesmo setor, tá? Isso é uma estratégia de amostragem, quem fez isso foi uma amostrista, né, uma estatística experiente nessa questão de amostragem, então ela fez esse delineamento para que depois o estudo pudesse ser válido para toda a área, a Coordenadoria Regional de Saúde. Então, a gente vai ver nessas áreas aqui, os buffers aqui de 500 metros, e ele vai fazer esse formatinho, porque para cada uma dessas casinhas vai ter um buffer, né, e aí quando todas elas se somam, vai ficar um formato mais, fica diferente, mas na verdade são vários círculos de 500 metros que estão se sobrepondo. Bom, o passo 4 vai ser uma análise estatística.
Essa análise não é propriamente uma análise estatística espacial. Por que ela não é espacial? Porque, para ser uma análise espacial, ela precisaria entrar com dados de coordenadas geográficas. Então, olha, preciso ter o parzinho de coordenadas geográficas, latitude e longitude, de cada setor, de cada casa, teria que entrar na análise. Ele faria parte da regressão, por exemplo. Não é o caso, a gente não está entrando com essa espacial. Por que eu não vou entrar espacial? Porque a gente tem muito buraco, a gente só tem 150 setores na cidade toda, então não dá para eu fazer nenhuma análise estatística, né? Por causa desse buraco que eu tenho entre uma área e outra. Para eu fazer uma análise estatística espacial, eu tenho que ter contiguidade, né? E é por isso que a gente usa muito polígonos, e aí eu preciso de dados em todos os polígonos. E como eu tinha comentado inicialmente, essa estratégia é exatamente para um caso de amostragem, quando eu não tenho dados para toda a cidade. Diferente de dados de óbito, que eu tenho os dados para toda a cidade, mas eu não tenho a informação do endereço, né, residencial, é muito complicado de conseguir isso, enfim, então a gente fez dessa forma, porque é uma forma que a gente consegue extrair informação. Embora a gente não tenha a coordenada geográfica, as coordenadas geográficas para cada pessoa, a gente vai ter o quê? O número do domicílio e qual que é o setor que aquela pessoa está. Então, a gente fez uma regressão logística multinível, ou seja, eu vou ter vários níveis, o nível do indivíduo que mora numa casa, né, eu vou ter várias pessoas que foram entrevistadas dentro da mesma casa, então, eu posso ter o pai, a mãe, o filho, e aí eu vou ter, então, cada indivíduo que vai ter uma idade, que vai ter um sexo, etc., dentro de uma casa, que vai ter outras pessoas, dentro de um setor, né, e que vai estar dentro de uma região, de uma coordenadoria regional de saúde. Bom, essa regressão logística, o que ela é? Ela é usada para modelar uma probabilidade de um determinado evento ocorrer. E a gente vai considerar como a variável resposta aquela que vai ser sim ou não. Tá? Então, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente queria saber se as pessoas caminham no tempo de lazer. A resposta vai ser sim ou não, né? Poderia ser também sucesso ou fracasso, dependendo das variáveis que você está usando. Ela é particularmente útil quando a variável dependente ou de resposta é binária. Só tem duas possibilidades, sim ou não. Tá? Então, é por isso que ela se chama logística. A pergunta que a gente quer saber existe relação entre espaços públicos abertos e a prática de caminhada no tempo de lazer para a população adulta em São Paulo? E por região, né? A variável dependente vai ser aquela que a gente quer explicar, que no caso vai ser a caminhada no tempo de lazer. E aqui a gente olhou ela de duas formas. Se a pessoa caminhava sim ou não, e se a pessoa caminhava 150 minutos ou mais por semana de caminhada no tempo de lazer, sim ou não. Por que isso? Porque 150 era o corte, né, que era considerado, como é que se diz, saudável, né, adequado para as pessoas caminharem por semana, no mínimo 150 minutos. Bom, então a gente tem dois tipos de resposta, e por isso a gente fez pelo menos dois modelos. E a probabilidade de alguém praticar caminhada no tempo de lazer vai depender de uma série de fatores, que são fatores do indivíduo e do ambiente urbano. Então, alguns fatores individuais podem ser confundidores e precisam ser controlados. Por exemplo, pessoas mais jovens vão ter mais disposição de caminhar. Às vezes o sexo tem uma diferença no tipo de atividade física. Que mais? Idade, sexo, alguns fatores que foram individuais, todas essas perguntas tinham no questionário, isso é importante que vocês saibam, né? Então, a gente considerou alguns fatores que poderiam ser confundidores. Então, seriam o sexo, a idade, a educação. Se a pessoa tem um nível educacional melhor, às vezes ela tem uma renda melhor, ela vai talvez ter mais tempo para poder caminhar, ou ela vai saber que ela precisa caminhar porque para a saúde, o status marital, se a pessoa é solteira, casada, divorciada, etc. Tabagismo, se a pessoa fuma ou não.
índice de massa corpórea, se a pessoa tem obesidade ou não tem tempo de residência no domicílio, ou seja, é importante para a gente saber se a pessoa mora ali bastante tempo ou pouco tempo. Ah, não, mudei o mês passado e fiz o questionário aqui, né? Então, não vai estar dizendo para a gente uma resposta relacionada com aquele ambiente onde ela está agora. Então, esse tempo de residência é bastante importante. E a região de residência em São Paulo, ou seja, norte, sul, leste, oeste. Bom, parênteses aqui. Quem levantou esses fatores considerados aqui como confundidores foi o pessoal da saúde pública, né, que é dessa parte aí de atividade física. Então, eles consideram esses fatores importantes porque pode ter aí uma questão que diferencia uma pessoa de caminhar ou não, tá? Principalmente a questão da idade, né? Bom, então a gente calculou a presença ou ausência de cada tipo de espaço público aberto dentro de cada buffer, sim ou não, e a mistura da presença ou não destes destinos dentro de cada tamanho de buffer. Se o buffer era até 500 metros, a gente considerou nenhum destino, um destino ou dois. Se era de 1.000 metros e 1.500, a gente considerou quantos destinos tinham, porque não tinha nenhum que não tivesse pelo menos um destino, por isso que o zero saiu, né? Então, espaços públicos abertos, a gente considerou presença de parques no buffer, presença de praças e a presença de ciclovias. Era isso que a gente queria saber, se cada um desses elementos tinha uma relação com a caminhada no período de lazer. Essas são chamadas as variáveis independentes, ou seja, aquelas que a gente quer saber se explicam a caminhada no tempo de lazer, né? Aqui um exemplo de como a gente, aqui é um recorte aqui da planilha do Excel, é hipotética, tá? Eu inventei aqui só para fazer a apresentação. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter as colunas com as informações. Olha, cada pessoa recebeu um número. Se eu tinha 3.050 pessoas, meu número vai até 3.050. Aí eu tinha o domicílio. Quais pessoas estavam no domicílio? 1, 2, 3 e assim por diante. A região... eu tinha que ter o setor censitário também, que não apareceu aqui, mas foi falha minha. O setor censitário também, que a pessoa, que o domicílio estava. A região que o domicílio estava, se era na região sul, norte, leste, oeste. Se a pessoa praticava ou não caminhada, então se ela praticasse, ela receberia 1. Se ela não praticasse, receberia 0. Aquela outra pergunta, que são as duas variáveis dependentes que a gente tinha, né? 150 minutos por semana. Se não fazia, era 0, se fazia, era 1. Então, sempre é assim que a gente usa quando é binário, né? Quando é logístico. Então, quando é uma coisa afirmativa, a gente põe 1, quando é negativa, a gente põe 0. O sexo da pessoa, 1 ou 2, né? Só tinha essa possibilidade, não tinha informação de gênero no inquérito, né? A idade, aí é um número contínuo. Se a pessoa fumava ou não, 0 ou 1. O status marital, então, tinha duas, acho que era um que era solteiro e se vivia com alguém, né, não importa se era casado, se morava junto, não importa, mas se tinha um companheiro ou companheira, ou se era viúvo, não, acho que eram só duas possibilidades, ou a pessoa estava sozinha porque era solteiro ou viúvo, ou se ela tinha um companheiro, o que fosse, né. Aí, a educação, o nível de educação, e aí dividindo o ensino fundamental, médio, superior, o IMC, que é aquele índice de massa corporal, então se a pessoa vai dar um indício, né, se a pessoa é obesa ou não, o tempo de residência ali naquele endereço, e aí, para cada uma das variáveis explicativas ou independentes, que são aquela lá, parque até 500 metros, até 1.000, até 1.500, praça de 500, 1.000, 1.500, ciclovia 500, 1.000, 1.500, e aqui a gente vai ter duas possibilidades de falar se tem ou não, e a quantidade também, se tem mais de um, vai ter duas praças aqui, 3 parques, tem 3 parques e etc, né? Então, essa é a tabela de dados. Essa tabela de dados, ela vai entrar, então a gente vai fazer uma análise estatística dela. E como é que é esse modelo de regressão logística, né? Ele vai, então, uma observação importante aqui do número de observações, né? O número mínimo de observações. É importante a gente observar, né, o tamanho da amostra por grupo. Para cada nível hierárquico, ou seja, para pessoa, domicílio, região, é recomendado ter pelo menos 30 unidades por nível,
para garantir estimativas estáveis e confiáveis. Então, se eu usei lá pessoa, setor, pessoa, domicílio, setor e região, aí eu teria que ter no mínimo 30 por nível. Número de eventos por variável explicativa. Então, na regressão logística, uma regra comum é ter no mínimo 10 eventos, ou seja, casos positivos de interesse, no caso seriam para cada variável explicativa no modelo. Se eu tinha lá, sei lá, aqui, ó, as variáveis explicativas, se eu tinha 9, então eu vou precisar ter pelo menos 10 pessoas para cada uma desses nomes, 90 pessoas, pelo menos, que no nosso caso, que caminhavam, né? Então, precisaria ter no mínimo 90 pessoas que caminhavam. Diversidade dos dados. Os dados devem ter uma boa distribuição e não estarem concentrados em apenas algumas poucas categorias ou níveis, ou seja, todo mundo de ensino fundamental, ou todo mundo de ensino médio, ou todo mundo, né? Tem que ter uma boa distribuição entre as variáveis também. Bom, e como é que é essa análise? Eu trouxe aqui uma análise hipotética, mostrando aqui um script do R, não é para vocês se assustarem, quem não trabalha com R não é para vocês se assustarem, é uma parte estatística mesmo, quem quiser ter esse tipo de abordagem, só ler um pouco, ir um pouquinho, correr um pouquinho atrás, que consegue, mas eu vou mostrar para vocês aqui. Existem pacotes já prontos para fazer essas análises, é como se você tivesse no QGIS e instalasse um plugin. Então, a mesma coisa aqui, a gente tem 2 pacotes, um para abrir um arquivo XLSX, que vocês conhecem, que é o arquivo do Excel, e o outro para fazer o modelo. Então, aqui foram feitos 2 modelos. Isso daqui vai indicar que é um modelo de regressão logística, a caminhada vai ser a minha variável dependente, aquela que eu quero explicar, esse sinalzinho aqui de tio vai dizer que é a caminhada, né? Vai, então, ser explicada por... E aí, eu vou colocar as variáveis que eu queria colocar, lembra, de controle? Então, sexo, a idade... Nesse primeiro modelo só entra sexo e idade, e aí entram as variáveis explicativas. O parque é 500 metros, todas no mesmo buffer. Então, o parque, a praça e a ciclovia, dentro de 500 metros. Depois vai entrar a região que a pessoa estava, norte, sul, leste, oeste. E aqui, esse formato aqui é para dizer o nível. Então, olha, cada pessoa se estava no domicílio e o setor censitário. Aqui, essa família binomial vai dizer que é do tipo logística, né, que é esse binário aí que a gente está falando, e aqui o nome do meu banco de dados que eu coloquei ali. Para o modelo 2, é exatamente esse, só que aqui a gente acrescentou outras variáveis de controle. Então, aqui só tinha sexo e idade, aqui entrou se fumava ou não, o status marital, a educação, o IMC, o tempo de residência. Os outros são iguaizinhos. Isso foi feito para 500, para 1.000 e para 1.500. E quando eu chamo esse comando aqui, ele vai mostrar o resultado de cada modelo. Bom, e aí, o que acontece? Não é para se assustar, é super simples de entender. O que um modelo de regressão logística vai dar como resultado? Ele vai dar como resultado esse OR aqui, ó, que em inglês se chama odds ratio. O que é isso? São razões de chances, né? Ou seja, qual que é a probabilidade das pessoas caminharem no tempo de lazer. Para ser significativo, ele não vai poder passar, aqui está errado, passar pelo valor 1. Então, por exemplo, ó, vamos ver o modelo 1. Modelo 1, que era esse aqui, que só entra sexo e idade. Para o 500 metros, nessa primeira linha, acho que vocês não estão vendo o meu cursor, né? Não, né, Priscila? Está dando para ver o cursor. Ah, tá? Ah, que bom. Então, aqui no 500 metros de buffer, a gente fez o modelo 1, que só controlava para sexo e idade. Depois fez o modelo 2, que é aquele que controlava para tudo. E tínhamos duas variáveis dependentes, lembra? Se caminhava ou não, sim ou não, que é esse caso, e aquele com 150 minutos por semana, sim ou não, né? Então, vamos ver o primeiro aqui. Caminhava, sim ou não? Qual que foi o modelo 1, controlando para sexo e idade? O não fica como 1, e o sim, ele vai ficar com 1,44. Esse asterisco aqui, esse intervalo de confiança, é o que vai dizer se foi significativo ou não. Ou seja, a presença de praça era significativa para a pessoa caminhar?
Sim, era. Por que que é significativo? Porque não pode passar pelo valor 1, ou seja, aqui eu tenho 1,03, que é acima de 1, e 2,02, que também é acima do 1. O 1 não está aqui no meio, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, que aumenta 44% a chance de caminhar se eu tiver praça até 500 metros. A ciclovia aumenta? Sim. Significativo, porque não passa pelo 1, aqui é 1,16 a 2,29, e eu tenho um valor aqui mais alto do que o da praça, ou seja, se eu tiver ciclovia, vai aumentar em 63% a probabilidade da pessoa caminhar no tempo de lazer. Os parques não foram significativos, ó, por quê? Porque vai de 0,69 a 1,51, ou seja, o 1 está aqui no meio, então não é significativo. Então eu vi que no meu modelo 1, para 500 metros, a praça e a ciclovia foram significativos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tiver praça e ciclovia espalhada na cidade, até com bastante, né, de forma que quase todo mundo tenha uma praça até 500 metros, eu vou aumentar muito a chance da pessoa fazer, e ciclovia, né, obviamente, vou aumentar muito a chance das pessoas praticarem atividade física em São Paulo, né. Se eu for olhar os outros modelos, ó, para 1.000 metros e para 1.500, não deu nada significativo, olha, nenhum apareceu com asterisco. O que quer dizer isso para mim? Nossa, quer dizer que o efeito só vai ter efeito mesmo se eu tiver até uma distância de 500 metros. Acima de 1.000 metros, não vai fazer a pessoa caminhar mais, porque ela vai ter que andar 1 quilômetro para chegar na praça, ou 1 quilômetro para chegar na ciclovia, e aí não vai levar maior prática de caminhada, se estiver muito longe da casa da pessoa. Isso é muito legal, porque pode orientar a política pública. Então, quando a gente apresenta esses resultados, quando publica e tal, a gente apresenta o resultado para os gestores, eles vão começar a pensar no planejamento da cidade, falando, ó, se a gente quiser que as pessoas caminhem mais, eu vou ter que colocar esses equipamentos mais próximos delas, né? No modelo 2, o que a gente fez de diferente? A gente só acrescentou aquelas outras variáveis, lembram? Ó, no modelo 1 foi seu sexo e idade, no 2 foi sexo, idade, tá, se fumava, se era casado ou não, se tinha o nível de educação, se tinha obesidade e o tempo que a pessoa morava. O que aconteceu? Diminuiu, ficou significativo, igualzinho os dois, tá? Quando eu controlo, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, olha, eu estou dizendo assim, se todo mundo tivesse o mesmo sexo, a mesma idade, morasse o mesmo tempo em São Paulo, fosse tudo igual, se todo mundo fosse tabagista ou não tabagista, tanto faz. Se fosse todo mundo igual, eu teria esse resultado, tá? Então, é uma forma de controlar, ou seja, é uma forma de dizer que não é porque a pessoa fumou ou não, que não é porque a pessoa tem obesidade ou não, não é por isso, porque isso está sendo controlado. Não sei se deu para entender. E aqui a gente vai ver o que acontece, que quando eu controlo tudo, o percentual cai um pouco, de fato, existe uma certa influência aqui, de 1,44, ou seja, 44% de chance de caminhar no primeiro modelo, quando eu controlo só para sexo e idade, quando eu controlo para tudo, cai um pouquinho, mas continua sendo significativo, ó, quase que não é, mas continua sendo, vai de 1 a 1,97. No segundo caso, na ciclovia, continua sendo, caiu um pouquinho, de 63 para 55, mas continua sendo significativo também. Então, o que mostra que o modelo é bem robusto, né, porque mesmo quando eu controlo por vários fatores, eles continuam sendo significativos nos dois equipamentos, né, veja que os parques, a gente tem pouquíssimos parques em São Paulo, então acaba isso ficam longe, então, da casa das pessoas, acabam não influenciando tanto. Quando eu vou para essa medida de mais que 150 minutos por semana, eu vou ver que só as ciclovias é que vão fazer as pessoas que vão ter uma associação. Na verdade, a gente não está vendo causa, né? A gente está vendo uma associação. Eu vou ver que as ciclovias têm sim uma associação significativa nos dois modelos para a prática de caminhada por mais de 150 minutos por semana. Então, a presença de ciclovias até 500 metros. Acima de 1.000 metros já não tem, e 1.500 também não. Bom, a partir
desse desenho de estudo, a gente fez outros, né, um querendo saber sobre a ciclovia como meio de deslocamento, né, porque a gente teve uma política muito importante em São Paulo de criar ciclovias, né, de fazer, ou seja, gastou-se bastante dinheiro público nesse investimento, foi uma iniciativa do prefeito Haddad na época, né, era o nosso ministro atual, ele era o prefeito da cidade, ele trouxe essa iniciativa, investiu bastante, e a gente queria saber se de fato isso daí tinha um impacto, ou seja, tinha uma associação com as pessoas andarem mais de bicicleta para transporte, ou seja, para fazer alguma coisa, né? Não só para um tempo de lazer, para se deslocar mesmo, como uma forma de deslocamento ativo. Ah, vou na escola, vou trabalhar, vou fazer uma compra, vou no médico. Será que de fato tinha algum efeito a presença, uma associação, desculpa, eu que falei errado agora, uma associação, a presença de ciclovia com esse transporte aí por meio de bicicleta? Então a gente fez um delineamento usando os buffers, da mesma forma, o mesmo modelo, igualzinho, considerando agora alguns fatores que eram importantes, como a presença de estação de trem e estação de metrô. Por quê? Porque a gente tem esse sinalzinho aqui, ele indica o local onde a gente tem bicicletário, então a pessoa pode ir caminhando, usando bicicleta, até chegar na estação de trem ou de metrô, guardar lá no bicicletário a sua bicicleta, vai trabalhar de metrô ou de trem, volta, pega a bicicleta, vai para casa, né? E aí a gente colocou, então, as ciclovias, as ciclorotas, que são um pouco diferentes das ciclovias, e as áreas verdes, né? E a gente fez, então, esse estudo, e a gente conclui que, usando essa regressão logística multinível, né, considerando aí o nível do setor censitário, o nível dos domicílios, há uma prevalência pequena, tá, baixa, para transporte por bicicleta nessa época, que era em torno de 2017, que era só de 5%, ou seja, só 5% das pessoas andavam de bicicleta como meio de transporte. A maior parte era de homens solteiros, durante o tempo de lazer, e pessoas que tinham bicicleta na família, tá? Porque a gente também tem, assim como tem em outras cidades, aquelas bicicletas de locação, né? Que você aluga a bicicleta para fazer deslocamentos, né? Andar de bicicleta como meio de transporte estava associado com a presença de ciclovias até uma distância de 500 metros da residência, e era bem significativo, né? E com a presença de estações de trem ou metrô numa distância entre 500 metros, acima de 500 metros da residência, e esses resultados são importantes para poder dar suporte para políticas, né, para melhorar essa parte da ciclovia nas grandes cidades, como a cidade de São Paulo. Um outro estudo que foi com o mesmo desenho que a gente fez, foi para olhar agora, com o mesmo inquérito, olhar para os adolescentes, ou seja, para as crianças, os adolescentes de 12 a 18 anos, para saber se a presença de feira livre em São Paulo, tinha uma relação com o fato das crianças, dos adolescentes, de comerem mais frutas e vegetais, né, em São Paulo. E aí também o estudo foi muito interessante, então a gente vai ver os domicílios, que são os vermelhinhos, as feiras livres, que são esses pontinhos, a gente tem 883 feiras livres, vejam, né, bastante, bem distribuídas na cidade, e a gente queria saber se tivesse feira livre mais próximo de casa, se as crianças, se os adolescentes comiam mais frutas e verduras, né? O resultado, usando a mesma metodologia aqui, o modelo de regressão logística, a gente viu que, sim, aumentava a chance da criança, do adolescente consumir frutas e vegetais, né? Aqui em 73%, mas a renda da família, obviamente, estava associada com o maior consumo de frutas e vegetais, naquela proximidade de até 500 metros, uma influência muito maior do que a própria proximidade, né? Então, a renda é uma questão muito importante, também a 1.000 metros e também a 1.500 metros, ou seja, independente da distância, a renda fazia diferença para o consumo. E esses resultados, eles dão suporte aqui para políticas públicas que considerem juntamente, né, não apenas a presença de feiras, mas também a renda e a disponibilidade de ambientes com alimentos mais saudáveis em toda a cidade.
E o último estudo que eu vou mostrar para vocês, só para mostrar também o potencial desse tipo de análise, que era o estudo do Minhocão. Não sei se vocês já ouviram falar, o Minhocão é essa avenida aqui em São Paulo, na verdade é um viaduto, que corta uma parte importante da cidade, do centro para a zona leste. Durante o dia da semana, ele é utilizado para passar carro, e nos domingos e feriados e à noite, ele é fechado para apenas funcionar como uma área aberta para lazer, né? Então, isso também é uma iniciativa, tem uma grande discussão sobre essa questão do Minhocão, se deve se tornar parque ou se não deve, etc. Na verdade, ele já funciona como um parque, né? Se vocês forem olhar o número de pessoas que utilizam esse espaço, né? Pensando que São Paulo, no centro, não tem quase áreas de espaço para a prática de atividade de lazer, o Minhocão, ele faz esse papel. Então, ele é essa linha aqui amarela. Aqui a gente vê as portas de entrada, né, porque vocês vão ver que não vai dar para entrar em qualquer lugar. Tem alguns pontos onde você vai ter uma escadinha e um acesso para entrar no Minhocão, que são esses pontos em vermelho. Em azul, a gente está vendo os setores censitários. Aqui a gente está vendo os buffers, né, em volta. E em rosa, aqui também são setores censitários que também estavam numa distância maior. Aqui era até 500 e aqui acima de 500 até 1.500, né. Esse estudo foi um pouco diferente, ele pegou uma fase que pegou a pandemia também, e teve que ser aplicado um inquérito por telefone. Então, foram muitas pessoas que foram, assim, uma força-tarefa para aplicar esse questionário por telefone, mas, enfim, o que resultou, né? Que havia maior prevalência de indivíduos para andar pelo menos 150 minutos por semana durante o tempo de lazer, né, entre usuários do que entre não usuários do Minhocão, independentemente do sexo, da idade, da educação e da distância das casas serem mais próximas ao acesso, né, porque a gente tem a questão do acesso. E o número de barreiras, né, porque a gente tem barreiras para entrar aqui, não é em qualquer local. As principais 5 barreiras que foram consideradas relacionadas ao Minhocão eram as questões de segurança dentro e em torno do Minhocão, o tempo de chuva, né, a falta de vegetação e a falta de equipamentos, do tipo banheiro público, bebedouro de água, essas coisas, porque não é um parque, né. As pessoas que usavam o parque tinham maior prevalência de todos os tipos de praticar atividade física durante o período de lazer, do que os não usuários, né? E também isso daqui entra numa discussão muito grande aí sobre a questão do fechar definitivamente o Minhocão ou não. Existe um projeto querendo derrubar o Minhocão aqui para utilizar a área embaixo do Minhocão, enfim, é uma grande discussão. E esse tipo de estudo, ele traz um suporte, uma evidência empírica para poder dar suporte aí a algumas decisões importantes na cidade, né? Aí é o que eu acabei de ler. As conclusões, então. Então, embora essa regressão logística multinível, ela não seja uma análise espacial propriamente dita, porque, como eu já falei, ela não inclui as coordenadas geográficas de forma explícita no modelo, ela permite avaliar a importância dos níveis hierárquicos, que são as escalas geográficas, né, e ela pode ser útil quando existem dados individuais por amostragem, pois não precisamos preencher os vazios no espaço, já que muitas doenças não são de notificação compulsória, que também foi o que eu falei no começo, né, quer dizer, a gente tem que achar algumas formas, algumas estratégias de analisar, às vezes, dados de amostragem, que são muito importantes, né, amostragens espaciais, e que a gente não consegue fazer análise estatística espacial comum, né, que a gente costuma fazer. E permite compreender as relações com o espaço geográfico e fornecer evidências para o delineamento de políticas públicas. Então, eu gostaria de agradecer muito aí a presença de vocês, a atenção de vocês, e fico aqui à disposição. Vou parar de compartilhar a minha apresentação, para, se vocês tiverem dúvidas, quiserem fazer comentários, alguma coisa, eu fico à disposição. Parabéns pela palestra, foi ótima, viu, professora? Agora eu queria saber de vocês. Vocês querem perguntar alguma coisa? Fazer alguma colocação? Olá, boa tarde. Eu sou Josildo, de Manaus. A
parabenizar a professora Lígia e, ao mesmo tempo, dizer que é uma satisfação em revê-la, mesmo pela telinha. Pois é, Josildo, quanto tempo, hein? Minha ex-orientadora e eterna orientadora, digamos assim, né? E é uma satisfação, então, escutá-la nessa palestra. Parabenizar a Priscila, que eu penso que seja uma das organizadoras, que está à frente desse evento, né? E, assim, professora Lígia, a minha experiência, e a nossa experiência, vamos dizer assim, era com as doenças transmissíveis, né? E agora eu deparo com uma temática das doenças não transmissíveis, que eu até diria que a gente tem ouvido muito falar que é a doença do século XXI, né? Essas doenças cardiovasculares, os AVCs, cânceres e etc. E é interessante essa sua pesquisa, esse trabalho que você está à frente, pelo fato de que faz alguns alertas, ou então endossa o que a gente tem ouvido muito falar, né? Ou seja, praticar atividades físicas, exercício, não fumar, enfim, não consumir drogas lícitas ou ilícitas, mas de que maneira, né, o equipamento público, né, as políticas públicas permitem ou proporcionam a população, principalmente aquela população menos detentoras de uma qualidade socioeconômica, tem essa possibilidade, né, pelo fato de que elas venham a ter um menor risco ou uma probabilidade de ter esse tipo de doença, né, enfim. Mas a minha colocação era parabenizar a Lígia pela sua palestra, né, e a organização da Priscila, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada, viu, Josildo? Então, na verdade, a gente acho que tem dois grandes desafios nesse século, né? Um das mudanças climáticas aí, que estão cada vez nos pegando mais de surpresa, outro das doenças crônicas não transmissíveis, mas lógico que a gente ainda tem questões das doenças transmissíveis ainda, né? As infecciosas serem muito importantes e também não vão deixar de ser, a gente acabou de sair de uma pandemia de Covid, né? Mas, assim, o que é interessante é que nesse tipo de abordagem a gente tem procurado, de fato, trazer algumas respostas para poder incentivar algumas medidas aí no planejamento urbano, sabe? Então, tipo, o que a gente faz? O momento que a pessoa tem para praticar algum tipo de atividade física, principalmente as pessoas menos favorecidas, que têm mais vulnerabilidade social, é durante o trajeto, né, no transporte ativo. Então, isso a gente sabe que a população anda muito mesmo, né, mas as ciclovias, por exemplo, em São Paulo, elas tiveram impacto muito bom, principalmente nas pessoas que moram nas áreas mais periféricas. Então, a gente vê muita gente se deslocando, e tem um outro estudo, agora a gente já está com o inquérito de 2022, era para ser 2020, mas teve a questão da pandemia, está um pouco atrasado, mas estão saindo novos resultados, mostrando que aumentou, de fato, a utilização das ciclovias, né, e assim, a ideia distribuir mais parques, praças, espaços abertos. Então a Avenida Paulista fica aberta no fim de semana para as pessoas praticarem atividade física, o metrô está chegando mais nas áreas periféricas, coisa que não chegava em São Paulo, então as pessoas têm vindo muito para a Avenida Paulista, para caminhar, lazer mesmo, né, durante o fim de semana, durante domingo e feriado, que é uma coisa muito positiva. Enfim, a gente está sentindo, assim, uma modificação nessa estrutura da cidade. O plano diretor de São Paulo, ele procura atender, em alguma medida, essas questões aí de transporte ativo. A gente precisaria mesmo era diminuir um pouco a questão da poluição, né, com transporte mais verde, vamos dizer assim, transporte que polui-se menos, mas, enfim, é uma cidade com 12 milhões de habitantes, é um grande desafio, né, e tem questões de segurança, tem um monte de questões junto, mas é isso, a gente está tentando, pelo menos do ponto de vista científico,
entender um pouco o comportamento das pessoas e entender um pouco o que a cidade pode, como a cidade pode melhorar para ajudar as pessoas. Agora a gente tem um grande boom de Smart Fit aqui, eu não sei de vocês em outras cidades, e que é muito positivo, as pessoas estão indo para fazer atividade física em academias, coisa que a gente não vai ser mais difícil de medir, mas assim, enfim, é isso, a gente quer contribuir de alguma forma porque as pessoas, né, porque as doenças crônicas, elas estão muito relacionadas ao estilo de vida, é o que a gente come, é o que a gente pratica de atividade física, né, é o fato de não beber, é o fato de não fumar, então é estilo de vida, né, que lógico, é impulsionado pelo sistema capitalista, pelo baixo valor de algum tipo de alimento ultraprocessado, de, né, bebidas super açucaradas, então a gente tem que ir na contramão disso daí, para tentar ajudar as pessoas a escolherem aquilo que é mais saudável para elas, de que forma? Fazendo elas andarem mais, fazendo elas se sentirem mais incentivadas a usar o espaço urbano para, de uma forma positiva, mais ativa, né? É muita tela hoje, é muito tempo sedentário, né? A nossa vida é muito sedentária, né? Muito tempo sentado, enfim, é isso, é um grande desafio. Eu vou fazer uma pergunta. Uma das coisas que está apresentada aqui no teu currículo, professora Lígia, é a questão de ser membro do grupo de referência, né, do projeto Vivo Verde São Paulo. Você está participando dessa ONG, ou você ser professora da USP, o que isso está te fazendo, assim, está fazendo diferença para poder realmente ser mais ouvidos os teus trabalhos em relação ao planejamento de políticas públicas, se realmente o que está sendo pesquisado, eles estão levando em consideração? Queria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Então, esse grupo, eu sou um grupo de referência só, né, sou voluntária, assim como várias pessoas foram convidadas para participar desse grupo. O que eles fizeram? A ONU Habitat, ela quis estudar todos os parques de São Paulo, são muitos parques, hoje a gente teve projetos, tem mais de 100 parques, e eles fizeram uma amostragem para entender um pouco a utilização dos parques, os equipamentos, se estão em boa conservação ou não, se as mulheres têm frequentado parques, enfim, eles estão principalmente voltados para a questão de gênero, para mulheres e meninas, que é esse o objetivo da ONU Habitat, é fazer com que as mulheres e meninas frequentem mais os parques, porque é uma demanda da ONU geral, né, porque, enfim, as mulheres são aquelas que menos usam as praças, que menos, né, que estão mais relacionado mais com essa questão da insegurança e tal. Então, esse projeto, a gente contribuiu no sentido do delineamento de como vai ser a amostragem, porque não dá para entrevistar todo mundo, né, também é um formato de inquérito, então eles distribuíram lá, sortearam os parques e distribuíram e definiram números de pessoas que deveriam ser entrevistadas para cada parque. Então a gente está acompanhando eu não faço parte da equipe que vai aplicar questionário, que vai fazer análise de dados, não, eles têm toda a equipe técnica para fazer isso, a gente só dá palpite na parte do delineamento, tá? Então, tipo assim, como é que vai fazer isso? Primeiro eles queriam fazer de uma forma, aí a gente falou, não dá para ser assim, tem que fazer uma amostragem. Aí eles queriam entrevistar não sei quantas mil pessoas, eu falei, não, calma, tem um projeto, o nosso projeto lá, com 4.000 pessoas foi suficiente, então, porque tudo isso tem custo, tudo isso tem, né? Então, assim, a gente auxiliou muito, agora está numa fase que está começando, eles estão tabulando os resultados dessa amostragem, porque foram 2, 3 meses de aplicação do questionário em todos esses parques, né, então eu ainda não sei, não posso te falar os resultados, porque a gente ainda não teve. Eu vi que eu recebi um e-mail deles, provavelmente para a gente participar de alguma reunião. Mas o que a gente está fazendo, eu tenho uma aluna de doutorado, a Gisele, que essa sim, tem um contrato com a ONU, Habitat, e ela está trabalhando na parte técnica mesmo, com geoprocessamento, ela trabalha muito bem com geoprocessamento, então ela está totalmente envolvida na equipe mesmo, né? Mas eu só fico por fora e fico assim, quando eles chamam para mostrar alguma coisa, para tirar dúvida, é o planejamento, isso é bom, né? Porque pelo menos a gente tem chance de falar alguma coisa antes de
de fazer o campo, antes de fazer, né, porque depois não adianta mais. Mas, enfim, está sendo uma experiência muito bacana, e, de fato, porque a gente teve uma questão de privatização, né, entre aspas, não é privatização, é uma concessão, por exemplo, do Parque Ibirapuera, para empresas, então a gente teve uma grande mudança no parque, tem toda essa discussão aí do que é público, do que é concessão, né, dessas questões que são importantes também para a gente, né, mas a gente não pode ter público largado, né, também, não adianta, um parque totalmente público, totalmente abandonado, ninguém vai, né, e a gente precisa de ter uma gestão eficiente que atraia as pessoas para frequentarem e fazerem atividade, algum tipo de atividade física, né, contato com a natureza e tal. E a outra pergunta que eu tenho é, porque assim, logo no início da palestra tu mostrasse algumas fotos associadas aos locais, né, que seriam os locais de melhores rendas e os locais que não têm uma renda assim tão boa. Tu já fizesse algum estudo relacionando assim esses tipos de paisagem com esses locais relacionados à renda e outras variáveis ou indicadores? Sim, fizemos a gente criou um índice que chama GeoCES, que é intraurbano, que exatamente era para entender um pouco como é a cidade do ponto de vista desse contexto socioeconômico, né? Inclusive, a gente tem uma coisa bem interessante que a gente incluiu um índice de segregação residencial dentro desse índice maior, então a gente tem uma dimensão que se chama segregação residencial e que ela leva em consideração a questões raciais e renda junto, né, e educação e tal, então a gente consegue ver como que tudo isso combinado cria aquele mapa que eu mostrei para vocês, aqueles 3 grupos, né, então que mostra, assim, um absurdo de segregação. Se você for pensar, a gente tem grupos que conseguem ser muito definidos e alguns muito restritos a partes, assim, muito definidas da cidade, né? Então, sim, a gente tem, é muito importante, principalmente, bom, não vou falar principalmente em São Paulo, acho que para todas as grandes cidades do Brasil, a questão socioeconômica, muitos determinantes sociais da saúde são muito importantes para a gente entender os problemas de saúde, né? Então, e todos os tipos de problemas de saúde têm uma relação muito importante, pelo menos aqui em São Paulo, com essa configuração espacial que a gente viu. Não dá para entender nada se a gente não considerar esses aspectos sociais, né? Verdade. Obrigada, professora. Tem mais alguém que queira perguntar alguma coisa, falar? Não? Então, se quiser fazer alguma consideração final, a gente encerra. Priscila, eu só tenho a agradecer você, agradecer a presença das pessoas aí, essa atenção, acho que é muito bacana a sua iniciativa, porque, na verdade, a gente precisa um pouco disso, dessas trocas. Eu não sei se era isso que você estava esperando, Priscila, mil desculpas se não foi, se não era o que você estava esperando. Eu quis trazer alguma abordagem um pouco diferente do que a gente faz normalmente, até para as pessoas pensarem nas possibilidades. A gente tem dados de amostragem bons e a gente não sabe o que fazer com eles espacialmente, né? Então, a ideia foi essa, mas, obviamente, existem muitas formas da gente olhar para esses dados, né, e essa é uma das formas, então é isso, eu gostaria muito de agradecer, ficar à disposição, se alguém quiser tiver dúvida, quiser entrar em contato, eu fico à disposição também. Nós que agradecemos e atendeu sim, viu, o projeto, que é justamente a gente detalhar, né, que tem alunos aqui que já estão no final do curso, mas tem alunos que estão no primeiro período, né, então é interessante eles entenderem como é que se faz essa construção, né, seja no raciocínio, seja na questão técnica, mas que tem um raciocínio, tem uma maneira de se trabalhar, né, que tem a ver com essa questão da pesquisa, do passo a passo, que é muito mais do que o que a gente coloca no artigo, muitas vezes, né? Não dá pra gente colocar detalhes no artigo. Não dá, é verdade. Aí foi super didático, foi maravilhoso, viu? Imagina, muito obrigada, viu? Tá, obrigada.